Começando mais um Pode Papo aqui com o Maurício. Pra você que nos acompanha e ainda não tá inscrito, se inscreva. Pra você que tá inscrito, por favor, deixa seu like e ative o sininho. Hoje a gente tá recebendo aqui com imenso prazer Rafael Spaca. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. No microfone. Já tô atrapalhando Geralmente o pessoal se atrapalha aí um pouco aí. Trapalhões, já começou do jeito que... Do jeito que é bom. Então, Rafael, 43 anos, é paulistano. Paulista ou paulistano? Paulista. Paulista. Paulistano, nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo mesmo, é? Porque eu também sou... Eu já morava em Guarulhos, mas eu sou paulistano porque eu nasci na maternidade ali na Moca. Eu nasci na Neri. Hospital Santa Helena, na Liberdade. É paulistano mesmo, aí já tá bem... Centrão. Formado em rádio e TV pela Universidade Metodista, especialização em teorias e práticas da comunicação. Caraca, mano. Práticas, teorias e práticas da comunicação deve ser... Isso aí, cara, isso aí foi legal até você falar, que eu fiz uma monografia maravilhosa que eu quero transformar num livro, só preciso acertar as contas com a atriz. Eu escrevi, escrevi um perfil biográfico de uma atriz chamada Márcia Ferro, que foi a maior expoente do cinema de sexo explícito no Brasil. É mesmo? A Pornô Chanchada, tem o cinema de São Paulo, a gente é de São Paulo, então na Boca do Lixo, no centro de São Paulo, se produziu muitos filmes e tal. O que ficou mais conhecido foi a época da Pornô Chanchada, com as atrizes Nicole Puzzi, Vanessa Alves. Não é da minha idade não, mas eu lembro assim. Até parece. Só por história. Só que o seguinte, com o fim da ditadura, ou com o começo do fim da ditadura, as coisas começaram a facilitar. E aí a Boca do Lixo descambou para o sexo explícito no cinema. Então o Cine Marabá, enfim, esses cines do centro de São Paulo exibiam filmes de sexo explícito. E a maior atriz daquele período era a Márcia Ferro, tanto é que ela teve um teatro com o nome dela. E eu escrevi o perfil biográfico dela. É uma monografia que eu quero transformar em livro e espero um dia me acertar com a Márcia, ela autorizar essa publicação, porque eu acho que nunca ninguém escreveu a respeito dessa fase do cinema nacional. Não, eu fiz isso lá na Casper Libero e, enfim, é uma outra coisa que eu quero fazer. Geralmente assim, parece que o cinema brasileiro, ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Parece que tem um certo preconceito, né? De onde ele veio, como ele veio. E as pessoas parece que nunca querem falar do seu passado. A gente não... Parece que o passado das pessoas são sempre um passado ruim que ninguém quer. Ao contrário, né? Você chega nos Estados Unidos, por exemplo, os caras têm orgulho de tudo que fizeram. A gente esconde a história. Onde ele começou, onde não começou, não tá nem aí. A gente esconde a história e muitas vezes a culpa também é dos artistas, porque não facilitam o acesso a essa história. Eu consegui convencer a Márcia Ferro a me dar uma entrevista para a monografia, só que ela falou, tudo bem, mas não publica em livro. E agora eu estou com essa ideia de voltar a acessar ela novamente para publicar, porque realmente as pessoas não conhecem a história que a gente faz parte, né, cara? Hoje o Mazzaropi está esquecido, enfim, tantos outros gênios da... Zé do Caixão, que só foi reconhecido aqui no Brasil depois que lá nos Estados Unidos vieram com esse papo de Coffin Joy, e, enfim, esses somos nós, né? Então, porque eu falei aqui do Stallone, mas tantos outros tem o começo da carreira... Foi Cameron Diaz fez. Foi não sei o quê, foi... e eles lá, o orgulho deles falar mesmo, os caras saberem, né? Aqui não, o pessoal que se esconde de tudo, né? Trabalho, cara, é trabalho. Não tem trabalho menos nobre e mais nobre, entendeu? Se a pessoa não rouba, não mata, tá valendo tudo, entendeu? O cara pode ser gari, pode ser prostituta, pode ser... garçonete, como pode ser um empresário, como pode ser tudo tá valendo. Se parar para analisar, a gente precisa de tudo e de todos. Exatamente. Não existe um médico que se não tiver um coletor de lixo. Exatamente, né? exatamente. Então, assim... E de onde saiu essa ideia? Que assim, você tem um blog que é Os Curtos Filmes.
Eu tinha, né? Tinha, não Ele tem mais. ficou... Graças a minha assessoria é maravilhosa. É muito boa Eles mesmo, sempre viu, cara? deixam eu sempre muito boa. antenado no que eu tô falando, como sempre. Eu não vou né? deixar você falar mal, porque eles são muito bons. Acabou em 2018, se eu não me engano. Foram 10 anos no ar. Também um blog que me ajudou muito, me abriu portas. Foi através desse blog meu primeiro livro. Ganhei bastante prêmio com esse blog sobre curta-metragem. E foi um momento importante porque... O Brasil viveu muito de curta-metragem, né? Vive até hoje, Até né? hoje. Até hoje. E tá tão fácil agora, você com o celular você faz você pode isso fazer é verdade, curta, né? isso é Ainda verdade. bem. E a minha ideia com esse blog era justamente isso, falar de um tipo de cinema que é muito produzido, mas pouco falado. E fez um sucesso enorme e me abriu muitas portas para... Acho que tô aqui, é isso que a gente estava falando, né, cara? Tudo é um processo, tudo é uma Sim. evolução. E me levou até aqui, com certeza, esse trabalho. E você falou agora hoje você pode fazer até um curto até com um celular e tal. Você acha realmente isso bom? Essa invasão assim das pessoas usarem as redes sociais também sem técnica, sem fazer do jeito que tá ali, esse negócio a vida como ela é. Você acha que isso é bom? Nelson Rodrigues, você citou Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. A vida como ela é. Eu acho bom, eu acho legal. Eu vou te falar Porque por quê. tem muita porcaria também, né, Tem, cara? mas faz parte, né? Faz parte. Tem muita desinformação. Da porcaria sai coisa... Algum momento sai coisa boa, né? É igual no futebol, tem quantos craques? E quantos caras ruins? Mas a gente depende... Então quantos craques que não são reconhecidos e faz os outros ruins virarem craques, né? Também. Eu fiz um curta de celular chamado Tarifa 2,30, que eu peguei o ônibus na época lembra daquele fura-fila? Sim. Então eu peguei do Dom Pedro até Sacomã e fui filmando a cidade assim com o celular, baseado num livro do Levi Strauss, que fala que a cidade de São Paulo se transforma, né? Ele escreveu isso em 1920, por aí. E naquela época não tinha celular, então você combinava o encontro e falava, a gente se encontra daqui uma semana na frente dessa loja aqui. E naquela época ele falava, daqui uma semana aquela loja podia não existir, porque a cidade de São Paulo se transforma muito rápido. Né? Então a minha ideia era isso, a cada aumento de tarifa, filmar a mesma paisagem para ver o quanto que aquela paisagem se transformou entre um momento e outro. Esse curta tá no meu canal que sumiu no YouTube, mas... O canal sumiu? Sumiu, cara, não sei como. Isso é mágico também, além de tudo ainda Não, na verdade estou processando o Google para saber o que está acontecendo. Porque sumir não pode, né? Não pode. É registro. Mas enfim, eu não dei prosseguimento a essa ideia. Então eu acho que tudo vale um registro. Eu sei que tem muita coisa ruim, mas quem filtra somos nós, né? Então, cara, nós somos o algoritmo, entende? Mas às vezes é complicado, né? Hoje você vê a juventude meio alienada, às vezes, com algumas coisas que falam que parece que nunca... Eu acho incrível que assim, meus filhos às vezes estão aqui comigo, aí eles estão há 2, 3 horas lá, olhando o celular, de repente vem uma palavra ali, pô pai, o que é isso aqui? Eu falo, mas você tá com essa porra desse telefone na mão. Fala, para de usar o celular e pega um livro. Então pelo menos pesquisa no celular, Sim. porra da palavra. Então assim, eu acho que acabou uma diversão meio alienada, tem hora, que a gente né? tá nessa fase de dancinha, TikTok, cara, essas coisas, aí sim, assim, tudo bem, cada um tem um público, mas eu acho realmente isso muito, muito foda, assim. A gente tá Eu sou contra a censura, não é? Não, eu sou totalmente contra, mas cada um que é faz o que difícil quer. a gente poder... Mas são muitos adultos idiotizados pela tecnologia e muitas crianças que não querem crescer por conta dela, entendeu? Fase dos 140 caracteres, não tem conversas profundas, não tem... As pessoas hoje, cara, assim, não conseguem, tem dificuldade de ler 2 páginas, porque não tem poder de concentração. Verdade. A internet, ela perde isso. É muito rápida, né? Então... Vou no cinema, cara, cinema você tem que ficar sentado ali 1h30, 2 horas. Eu consigo, cara. Agora tem gente que não consegue, pega o celular e fica olhando durante o filme. Durante o filme. Eu acho isso
E a primeira coisa que eu assustador, faço é cara. desligar o telefone. Eu acho isso assustador. Igual eu vou no estádio de futebol, cara, eu tô lá pra ver o jogo. Tipo, no intervalo você pega, mexe no celular. Sim. Mas durante o jogo, a pessoa acessar o celular durante o jogo, fala, meu, você não tá conseguindo fruir aquilo. A mesma coisa com show. O cara quer filmar, mas não quer Eu sentir ia a falar isso, sensação. eu vi uma imagem maravilhosa, maravilhosa. Tinha assim, tava o pessoal num show e estavam só filmando só as pessoas que estavam assistindo. Não sei de quem que era o show nem nada. Todo mundo com o celular na mão. E uma senhorinha de uns 90 anos de idade, ela encostada assim, Curtindo. ó. E curtindo, a única que tava curtindo o show. Se eu tivesse lá, eu tava do lado dela, curtindo com ela. Porque depois você não lembra, você apesar de você tirar foto, de você filmar, tem hora que você não lembra o que você viu, né? Você tá fazendo Você pros tá outros, fazendo pros não é pra outros, né? você. Entende? Isso é assustador. É um outro tipo de comportamento, é uma geração que tá indo por esse caminho. Eu sou o cara da leitura, eu sou o cara de ver filme, de ver show, de curtir, de conversar olho no olho, de ir num restaurante conversar com a pessoa, sem ficar mexendo no celular, mas você vai em restaurante, é a mesma coisa, os caras não se olham, não se conversam. Você vê É uma um coisa... casal que não consegue um falar com o outro, passa Não o consegue, almoço cara. inteiro, a janta inteira e não falando, trocar Entendeu? uma palavra. É muito louco isso. É muito louco. E parece que as pessoas não estão percebendo, assim, né? Não tem... Não, porque Tão entrando, né, virou uma sociedade corcunda, né? Que só fica assim, ó, no celular. boa. E você não consegue... E pra você que é um documentarista, que você gosta mesmo de estudar documentário, você gosta de... Eu gosto de estudar, De cara. estudar, Eu gosto né? de pesquisar, E gosto de aí, história. como é que é isso pra você? Porque é Nesse difícil, sentido. né? Você gostar de escrever, gostar de estudar a história das pessoas e... Ah, tô fudido. Tanto é que a minha ideia daqui a um tempo, mudar completamente de área de atuação. Assim, eu gosto muito do que eu faço, sou realizado, graças a Deus sou reconhecido, tenho credibilidade na área por conta da minha pesquisa, da seriedade das coisas, mas não é nem por frustração em relação ao mercado, às coisas que eu fiz, mas é uma coisa vindo internamente assim minha de mudar. Estou fazendo agora um mestrado pela ISPM, ganhei uma bolsa no final do ano passado, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Fiquei 10 anos lutando para conseguir fazer esse mestrado. E aí eu prestei o concurso, passei, ganhei a bolsa. E estou com um projeto maravilhoso lá dentro, que é falar sobre os Trapalhões, mas um recorte falando da questão política deles. Sempre taxaram os Trapalhões como alienados politicamente. E de certa forma eles foram até 1981, com o filme Saltimbancos Trapalhões, eles dão uma virada nessa chave e começam a fazer filmes com temáticas sociais. Então, se você for ver, o Saltimbancos Trapalhões fala da questão do patrão com o empregado. Tem uma cena lá que eles picham, na época ainda da ditadura, saúde, educação, faz uma referência ao atentado do Rio Centro, lá no Rio de Janeiro. Enfim, eu estou estudando esse filme especificamente. Mas a ideia também é falar, ó, a partir desse filme aqui, foi uma ruptura no filme dos Trapalhões, porque depois daquilo eles fizeram Os Trapalhões do Rei do Futebol, que critica a Confederação Brasileira de Futebol. A Filha dos Trapalhões fala do tráfico de crianças para o exterior. O Mágico de Oroz fala da seca. Eles começam a fazer várias denúncias. Vários. Né? Os Trapalhões na Serra Pelada, fala da exploração do garimpo, etc e tal. Então tem muita coisa que os heróis Trapalhões, a questão ambiental, da floresta amazônica, enfim, tem uma série de coisas que a minha ideia é falar assim, ó, peraí, vocês não podem classificar os caras como alienados. Além de tudo, além de fazer um filme pra família, que tem um puta mérito, eles também tiveram uma importância política muito grande, porque grande parte da imprensa, e até mesmo dos artistas e dos cineastas, tinham um verdadeiro nojo com os Trapalhões.
É mesmo? Tinha um puta preconceito, né? Cara, assim... É bonito uma você época que falar... tudo que faziam eram os caras que Pois é, apareciam, né? mas é bonito você falar assim, eu gosto de Glauber Rocha. Eu gosto de Woody Allen. Mas se você quer pagar de inteligente, você não vai falar, eu gosto de Trapalhões, entendeu? Tanto é que, assim, pro meu espanto, nas universidades, quer dizer, eles começaram lá nos anos 60, até hoje só tem 6 teses a respeito dos Trapalhões na faculdade. 6. Para um grupo desse tamanho. E nunca ninguém falou... de mais de 30 anos que ficaram... são no mínimo 3 gerações de brasileiros. No mínimo 3 gerações. E foi por isso que você se destacou mais, você se prendeu mais. Porque ali agora há pouco eu estava escutando você falar de Xuxa, de Gugu, de outras pessoas também, de outras personalidades, Pelé e tal. Mas essa questão dos Trapalhões é que te chamou mais atenção? É por isso que você se prendeu mais neles? O que te chamou mais atenção? Por que os Trapalhões? Assim, o que sempre me interessou foi assim, a partir do momento que alguém tem desprezo por alguém, eu tenho interesse por aquele alguém, entende? Você tem interesse pelo desprezo. Pelos desprezados, pelos marginalizados, por quem é aloprado pela inteligência brasileira, sabe? E eu tenho simpatia por todos esses temas. Eu tenho 14 livros, desses 14, 4 são a respeito dos Trapalhões. Mas eu tenho a respeito da Boca do Lixo, tenho o livro infantil, tenho biografia de um cara que foi colaborador do Zé do Caixão, enfim. Uma série de trabalhos nesse sentido. Os Trapalhões, eles foram meus heróis de infância. Eu gostava mais até dos filmes do que do próprio programa. Sempre me interessei mais pelos filmes. E aí eu trabalhava no Sesc, na programação lá cultural, fazia programação de música, de arte mídia, enfim, de uma série de coisas. Eu trabalhei em várias áreas dentro do Sesc. E eu tinha que entrar lá a 1 e sair às 10. Isso quando não tinha show, eu tinha que ir embora depois do artista. Então eu ficava lá muito tempo. E eu não precisava ficar, 8, 10 horas lá dentro. Eu conseguia resolver aquilo em 2 horas. E eu falei, pra esse tempo não me matar, eu preciso fazer alguma coisa pra produzir. Porque você imagina você ficar preso nos... E ali era uma espécie de escritório, né? Ficar aqui, o que eu faço? Fica louco. Então foi aí que eu criei o blog dos curtas-metragens. Foi aí que comecei a escrever e pesquisar os meus livros. E o primeiro trabalho a respeito dos Trapalhões surge nesse momento, assim, que eu falei, eu preciso fazer mais coisas aqui, porque senão eu vou ficar louco. E aí eu comecei me incomodava primeiro o fato de que tinha pouca bibliografia a respeito dos Trapalhões. Naquela época tinham 2 livros, um era uma tese de doutorado de uma professora do Rio Grande do Sul, que transformou num livro chamado Opsite, o Cinema Popular dos Trapalhões, uma professora chamada Fatimei Lunardelli, lá do Rio Grande do Sul. E o outro era um livro pequenininho chamado Os Adoráveis Trapalhões. Eu falei, cara, como assim que tem pouca coisa a respeito dos Trapalhões? Incrível. O que eu comecei a fazer? Cara, tinha lá um telefone, eu tinha um computador, tinha internet. Então eu ficava lá e falava assim, eu preciso... O que eu faço com essas outras 6 horas aqui que eu tenho que ficar trabalhar. Então eu comecei, naquela época, acho que não existia ainda Instagram, eu pegava os créditos do filme e anotava o nome dos caras. Então, maquinista, tal, atriz, tal. E comecei a caçar pelo Facebook essas pessoas. E comecei a pedir entrevista. Falei, eu quero fazer um livro sobre o Cinema dos Trapalhões. Me conta aqui como que foi o filme, como que foi produzido, tal, não sei o quê. Então ali eu comecei a entrevistar as pessoas. Quem passava naquela época falou, esse cara trabalha demais. Mas eu estava fazendo meu outro trabalho paralelo. E aí nasceu o primeiro livro chamado O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Foram 132 entrevistas. Consegui, inclusive, entrevistar o próprio Renato Aragão, me recebeu na casa dele. Então foi um levantamento inédito
a respeito de como que era o cinema dos Trapalhões, como que era produzido aquilo. Então eu entrevistei não só atores e atrizes e diretores, mas entrevistei produtor, entrevistei Porque cada um câmera. tem uma visão, né? Isso que é legal. Isso que é bacana. Isso que é legal. E esse livro, cara, virou uma referência. E até que virou uma série para a TV de Osasco. A gente replicou isso para lá. E depois desse veio no ano seguinte um sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões. Que também é uma história incrível, porque naquela época, os caras conseguiram, e naquela época que eu tô falando, na época que a gente lia, né? Então tinha banca de jornal. Gostava muito da Turma da Mônica. Coisa que hoje você não acha nem mais banca de jornal, né? Então nessa época, a Disney era muito forte e o Maurício de Souza já com a Turma da Mônica era muito forte. E quando chega os Trapalhões, eles conseguem incomodar. Então eles eram tão fortes, no cinema eles eram campeões de bilheteria. Na televisão eles eram campeões de audiência. Nos quadrinhos eles começaram a ser campeões de venda. Foi o único assim. E até música eles faziam, né? Porque música, venderam discos. Eles eram multimídias. E aí eu falei, pô, essa história precisa ser contada, porque tinha duas fases deles nos quadrinhos. Quando eles estavam na editora Block, eles eram desenhados no formato adulto e mais politicamente corretos do que na televisão. E a televisão muitas vezes se aproveitava das piadas dos quadrinhos e copiava aquelas piadas e mandava para a televisão. Assim, de tão bom que era o roteiro. Então tinha tipo o Mussum na capa assim, eram muitas sátiras brincando. Então era o Mussum de Mulher Maravilha chamado Negão Maravilha e soltando laser pelos seios. Tinha o Reggae, assim, os caras eram extremamente incorretos, né? Hoje não seria capaz de ter desse quadrinho. Até que seria os Trapalhões hoje, né? Mas só para finalizar, até que vem um cara do marketing que encontra o Renato Aragão no aeroporto lá no Maranhão, fala, desse jeito que você tá aqui todo escrachado, você não vai conseguir licenciar produto, cara. Você quer ganhar dinheiro? Eu quero. Falou, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar os Trapalhões num formato Turma da Mônica. Aí eles vão para a editora Abril e ganham um formato infantilizado, mais fofo, com os traços muito parecidos com o da Turma da Mônica. E aí o que acontece? Começa a ter... Eles fazem parceria com a Pepsi. Você lembra daqueles copinhos da Pepsi de plástico? Enxoval, tênis. Começa a ganhar muito produto porque... Porque na verdade os Trapalhões não eram bem uma questão infantil, né? Ou era? Porque nessa altura aí você falou, ele transformou um produto infantil. Mas a sátira dos Trapalhões, apesar de eu gostar muito desde criança, mas não era uma coisa muito para criança. Nunca foi pensado. Né? Isso é uma coisa curiosa porque as primeiras entrevistas do Renato ele fala isso. Falou assim, não foi pensado para criança. Mas assim, qual que é o mistério? Por que as crianças adoravam os Trapalhões, né? O programa tinha piadas de duplo sentido. Sim. Não era num horário, tipo, era domingo. Cara, a única raiva que eu tinha do programa era quando eu tocava que era o final, que aí eu me ferrava, tinha que ir dormir. Era antes do Fantástico. Mas por que nós, crianças, a gente gostava dos Trapalhões? Porque a gente se identificava com os caras, porque eram 4 amigos que um aloprava o outro. Então se você não era assim na sua escola, você era assim na sua rua. Você tinha amigos que um brincava com o outro, um zoava com o outro. Então, e a criança tem essa maldade, né? Essa questão mais, tipo... Então, os pais gostavam por conta das piadas de duplo sentido, então sempre tinha uma gostosa ali, ou tinha sempre um bonitão ali para a mãe ou para o pai. No cinema, a mesma coisa. E no programa, aquelas piadas, aquelas sacanagens, a criança criava um elo muito grande com porque tinha coisa até que parecia boba na hora, né? Parecia aquela brincadeira de criança mesmo, né? Cara, assim, na escola ou na rua, a gente tá falando de uma época que as crianças frequentavam as ruas, né? Brincavam na rua até tarde. Sim, sim. Tinha apelido, você colocava apelido, você zoava. Não tinha bullying, né?
A gente não enxergava como bullying, não existia, né? Tipo, como a gente tava esse sempre na rua termo. brincando, tava sempre bagunçando, quando um bagunçava com você, você bagunçava com o outro. Tal. Era a Então mesma não tinha- coisa. Então, assim, o Dedé zoava o Didi, que zoava o Mussum, que zoava o Zacarias, um zoava o outro ali. E era uma coisa que você fala, meu, isso aqui eu vejo na minha escola, eu vivo isso na minha rua, Você tinha com a piada que você própria fazia, família. né? Dos Trapalhões, você fazia com os amigos na rua. Então era uma coisa que a gente adorava, né, cara? E que dificilmente, assim, outro grupo de humor conseguiu fazer isso com as crianças, né? O Cacete e Planeta não conseguiu. Não, de maneira nenhuma. O Planeta ficou bem adulto. Chico Anísio, Jô Soares, esses TV caras... Pirata, porra, TV Pirata quando chegou era doido pra assistir, mas não era Mas uma já coisa era mais uma- adulta já, não era, né? Você tinha que ter um mínimo de informação para entender as Isso, piadas. pra entender as piadas. Os Trapalhões não, você podia ser analfabeto, você entendia o que os caras estavam fazendo ali. Desde o cara mais letrado, mais inteligente, a pessoa que nunca leu na vida, entendia Isso é completamente. verdade. Eles conseguiam juntar todos Então os... eles eram acessíveis. E isso era a coisa mais legal. O Jô Soares não era acessível, o Chico Anísio não era. Você tinha que ter um mínimo de informação para poder entender aquelas piadas. O próprio Cacete Planeta tinha muita piada política, muita coisa até de assuntos internacionais. Qual que você citou outro? TV Pirata, TV a mesma Pirata, TV coisa. Pirata, os caras arrancaram A mesma da coisa. televisão, né? Cara, e assim, você começou fazendo uma biografia, sabendo como é que era os bastidores, tal, como é que é o filme, que é bacana isso de qualquer filme, né? Mas dos Trapalhões, ele devia ser muito engraçado também. Acho que você recebeu muita história engraçada deles, porque pelo menos a gente via às vezes alguns erros de gravação lá que, né? Mas aí você começou a se aprofundar na vida deles mesmo. Começou a ter problema com família. A questão não foi o seguinte, eu já tinha 2 livros a respeito deles, e aí veio uma produtora falar comigo e falou, Rafael, sua pesquisa é muito legal, mas assim, ninguém lê, cara. Transforma isso... Essa foi uma mulher Não, mas foi bacana, maravilhosa, né? porque ela falou, ó, transforma isso num documentário, cara, porque o seu trabalho merece isso. Merece ser conhecido, ser visto por mais gente. E eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, e você me deu uma boa ideia. Porque, de fato... É o cara que usou o tempo livre para entrevistar 132 pessoas para fazer... Pô. E aí ela me deu essa ideia, e eu gostei disso. E eu falei, mas não pode ser uma mera repetição do que eu já fiz nos livros. Vou acessar pessoas diferentes para me contarem coisas diferentes. E vou repetir só o que for necessário, assim, mas para contar outras coisas que até agora não foram contadas. E aí eu saí a campo, com a cara e a coragem, para entrevistar um elenco que eu até então não tinha acessado. E Da primeira que você falou, do primeiro livro, você só tinha conseguido falar com o Renato. com o Renato eu consegui no primeiro livro, e com o Dedé também, mas a minha ideia era o seguinte, eu falei, eu preciso... O Renato e o Dedé, a minha ideia era repetir mais uns 3 ou 4 do livro, que eu falei, isso aqui não pode deixar de fora pro documentário, porque são muito importantes. Mas a ideia era pegar gente diferente para contar coisas diferentes que fossem um complemento tanto para os meus 2 livros, né? Então eu falei, deixa eu ver aqui quem são as pessoas que eu não consegui falar e que quero falar a respeito dos Trapalhões. E fiz uma lista. Então eu ia lá, comecei com a Regina Duarte, a primeira entrevista. E aí, como que tá o documentário? Quantas pessoas você mais entrevistou? Eu falei, você é a primeira. E aí comecei a entrevistar, naquela época ainda, como a maioria é do Rio de Janeiro, então eu olhava aqueles guias de teatro e falava assim, se essa atriz que fez um filme dos Trapalhões tiver com uma temporada no teatro aqui em São Paulo, eu vou até lá e entrevisto ela. Então isso aconteceu bastante. Eu consegui entrevistar Cristiano Oliveira, por exemplo, assim, o próprio Sérgio Malandro, ele fez uma temporada no teatro aqui em São Paulo, consegui entrevistar ele aqui, por conta do custo de você ir para uma outra cidade e gravar com essas pessoas. Até que chegou um momento que falei, agora eu preciso ir para o Rio de Janeiro, porque tem gente que não vai para São Paulo. O dublê do Renato não vai ter uma peça
de teatro aqui. Então eu preciso ir até lá. Eu preciso entrevistar a camareira dos Trapalhões, eu preciso entrevistar o gerente da conta bancária deles. Esses caras não vão vir para São Paulo. Então a gente organizou. Cara, até os gerentes da conta É, bancária. então a gente organizou uma agenda. Falou, a gente vai ficar aqui uma semana no Rio e vamos fazer tipo 3, 4 entrevistas por dia para valer a pena essa viagem. Então era isso. Fiquei lá uma semana e saí com 40 entrevistas. E essa primeira ida ao Rio de Janeiro foi fundamental porque ela descortinou a história. Porque quando você está frente a frente com a pessoa e começa a conversar, cara, as histórias vêm naturalmente. E quem começou assim esse ponto de virada no documentário foi o Baiaco, que era o dublê do Renato Aragão. O cara trabalhou com o Renato há 40 anos. E assim que ele falou, me encontra no shopping, era em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, perto de Bangu. Sim. Quando eu encontrei ele lá no shopping, a gente começou a conversar, eu falei, esse cara quer falar. E a gente foi conversando, até que a gente encontrou um lugar lá pra filmar. E aí eu falei, eu vou perguntar as coisas que, tipo, Tony Ramos não responderia, Regina Sim. Duarte não responderia, porque esse cara aqui sabe de coisas, porque ele viajou, pegou avião com os caras, dividiu camarim com os caras. Esse cara sabe. Viveu do lado dos caras. Entendeu? Regina Duarte, Tony Ramos é importante no sentido de falar assim, ó, meu documentário tem esses caras. Mas a história mesmo, quem conta são esses caras que estavam ali nos bastidores. É porque é ali que passa os perrengues e as coisas boas É o cara também, que né? viveu, Mas- né? Assim, é o cara que você pega um ônibus, pega um avião, divide camarim, que testemunha talvez um bate-boca que aconteceu a 5 metros de distância. E aí foi o Baiaco que começou Convive com o gênio também da pessoa, né? Porque a pessoa não é alegre. A gente tem uma mania de achar que o humorista tá sempre dando risada, né? E não é isso. E o Baiaco foi o cara que... Eu falei, putz, tem aqui, ó, tudo que for de folclore, de mito a respeito dos Trapalhões, eu vou começar a perguntar para esse cara. E aí não deu outra. Ele começou a falar de absolutamente tudo. Foi uma entrevista, acho que de 4 horas, que ele contou... Foi o primeiro que falou da questão da causa-mortes do Zacarias, do Gênio Difícil, do Renato Aragão, de uma série de coisas que eu falei, opa, a partir daqui é o ponto de virada, e a partir dessa entrevista, todo mundo que eu for acessar, eu vou perguntar se de fato o que ele me falou tem fundamento. Tem conexão. E aí entrevistei o empresário dos Trapalhões, é um cara também que trabalhou décadas com os caras, e falou, isso aqui é verdade? Ele, isso aqui, não é bem assim. Então tem tudo... uma série de coisas que foram fundamentando, né, o trabalho jornalístico de falar, para não ficar só com a versão do cara. Sim. Então, o Zacarias, de fato foi isso que aconteceu? Realmente foi isso, tal, não sei o quê. Então já tem mais um elemento, tem mais um cara que estava lá com eles, que está confirmando, tal. Então esse trabalho de pesquisa é um trabalho muito, muito importante, muito sério, porque as pessoas perguntam assim, mas por que o Renato ainda não te processou? Porque não tem como ele me processar. Não tem como. Porque se fosse uma coisa só de achismo, ele já teria feito isso. Sim. Mas ele vê que eu estou muito bem amparado e muito bem fundamentado com as pessoas, com as fontes primárias que eu acessei. Então, o gerente da conta bancária, a camareira... o Renato Aragão gosta de ser chamado de Didi ou não? Vou perguntar. Ele ficou milionário e os outros 3 não, por quê? Vou perguntar. Então, uma série de coisas que, tipo, pairam dúvidas a respeito dos Trapalhões, eu perguntei para um monte de gente. Então, cada um vai... dando o seu ponto de vista e você acaba juntando. Junto e fala, tá aqui a informação. Tá aqui a informação. Então, como que ele vai me processar, sendo que eu estou muito bem estruturado no roteiro, na pesquisa? Não é um cara que acha, é um cara que estava lá, que viveu.
Além disso, não só Renato Aragão, mas todos eles, eles já tinham uma personificação já feita, né? É difícil você, né? Não é qualquer coisa que derruba, não é uma verdade que vai mudar toda a vida do cara, Ao não contrário, a minha ideia é humanizar ele, humanizar sabe? isso. De isso que eu ia chegar, falar. eu sempre falo isso. Eu falei, ó, talvez eu no lugar do que eu Renato falei do tenha humorista, feito a né? mesma coisa. É que eu falei do humorista, todo mundo acha que o humorista tá dando risada o dia inteiro, você encontra o cara na esquina, o cara tem que te contar uma piada, e às vezes o cara tá com a cabeça cheia. Eu sempre falo isso, falo, ó, talvez eu no lugar dele teria feito a mesma coisa. Ah, por que que ele ganhava muito mais que os outros três? Ele era o líder mesmo, ele que fundou os Trapalhões mesmo? Não. Como é que foi? Na verdade, assim, A ideia de cada personagem. Os Adoráveis Trapalhões é uma criação de um diretor chamado Wilton Franco, Wilton Franco, porra. que criou Bem Aqui lembrado, Agora, sim. esse cara todo. E ele criou isso para usar o Vanderlei Cardoso, o cantor, como a estrela da companhia. Então era o Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino, Renato Aragão Ted Boy Marino. e Ivon Cury. Eram 4. Aí o Vanderlei Cardoso decide seguir na carreira musical, sai, o Ted Boy vai para TV Globo, enfim, o programa, bem resumido, tá? Acaba. O Renato pega aquela fórmula, e o próprio até nome, porque já era conhecido como os Trapalhões, e de certa forma recria aquilo. Então não é uma ideia original dele. É quase a mesma fórmula dos Adoráveis Trapalhões, com outros integrantes, aí Dedé, Mussum e Zacarias. Mas ele sempre se posicionou como líder. Quando ele negocia a ida para a Globo, é ele que senta à mesa com o Boni para negociar o contrato e uma série de coisas. A partir daí ele já começa a ganhar mais. E como é que ele encontrou o Dedé, o Mussum, o Zacarias? Porque assim, ele na verdade, ele ficou abandonado de um projeto. E ele falou, não, eu vou manter esse projeto aqui e preciso achar alguém. O Dedé ele acha num bastidor de televisão, fazendo um ensaio de um número circense. Ele admite o Renato admite que não sabe fazer humor sozinho. Ele precisa de um companheiro, de uma escada. E ele enxerga no Dedé esse parceiro. Convida o Dedé. Daí fica ele e Dedé. Mas pulando de galho em vários programas de televisão. Inclusive, os dois eram treinados mesmo, de circo mesmo? Não, o Renato nunca foi. Não? Não. Não mesmo? Não. Pô, sempre achei que o cara era... O Baiaco tá aí, o Baiaco que faz aqueles números. Mas no filme dá pra perceber direitinho o corpo de um e do outro, né? Não, isso é verdade. Aquela cena Você fica naquela... o cara não faz tudo pra não se machucar, mas eu sempre achei que ele tinha sido circense. Eu também fui enganado por um bom tempo. Mas... E aí ele achou o Dedé, começou a pular... Dedé, e aí começa, a gente precisa de mais um. Ele pensa no Jair Rodrigues. E o Jair Rodrigues fala, não, tem um cara melhor que eu. Tal de Mussum, dos originais do samba. Vai lá assistir o show do cara. O Dedé vai assistir o show, fica encantado pelo Mussum, faz o convite. O Mussum meio que reluta. Ele fica dividido entre Trapalhões e originais do samba, até que uma hora a agenda não dá. Fala, ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Ele fica com os Trapalhões. O programa vai ganhando fôlego e fala, a gente precisa de mais um. E aí uma atriz chamada Selma Lopes, que é a esposa desse cara que você tá nessa camisa aí, ó. Ela faz a Marge Simpson. Faz a Marge Simpson. É dubladora da Marge Simpson. Era casada com o Zacarias e indica pro Renato, e o Renato vai atrás do Zacarias. E aí forma esse grupo. O Zacarias era comediante, era tudo comediantes. O Zacarias era radiator. Ele... Tinha um personagem chamado Moranguinho. Tinha trabalhos muito dramáticos, ganhou prêmios por conta disso. Formação muito sólida no teatro. Mas também tinha um pé no humor. Tanto é que quando ele chega lá, as pessoas ficam assustadas, né? Porque ele não estava com a peruca e chega de terno e gravata. Aí o Dedé fala, quem é esse bancário? Eu falo, não, esse aqui que vai entrar com a gente. Falei, esse cara? Não tem nem... Daí ele começa a imitar o personagem. E aí fala, esse cara é genial. E aí, enfim. Parece, assim, olhando que era um dos caras que mais se dedicava a ser
O ator mais se dedicava a ser... Era o único, né? Se você for ver, Deu uma impressão o de que ele era Didi, um cara que lia bastante. Didi, Dedé e Mussum, eles estavam de cara limpa. O que isso significa? Era o que Se ele fazia. saísse na rua, você ia reconhecer o cara da TV e o cara da... Porque eles eram... Era o mesmo. Não tinha fantasia, tava ali a cara. O Zacarias não, tinha peruca, A voz. a voz. Então, quando você olha... Tanto é que tem várias histórias assim que ele conseguia sair... Tinha os fãs ali, ele conseguia sair No meio dos tranquilamente fãs, sem porque ninguém perceber. reconhecia ele. Não tava com a peruca, não tava com o dente sujo, essas coisas todas. Então ele passava despercebido. Então o trabalho de caracterização, quem tinha mesmo de fato era o Zacarias, né? É um cara que ele realmente se transformava. Era o grande ator do grupo, o próprio Dedé fala isso. O Renato, o Didi, na verdade, acho que é o que o Renato queria ser na vida, sabe? Aquele cara mais loucão, mais, tipo, Desleixado. desleixado. E sempre dá certo no O final. Renato é completamente diferente do Didi. Então, eu acho que ali é uma espécie de... se a gente for para o campo da psicologia, é tipo o alter ego, sabe? O Sim. que eu queria ser na vida e não consigo, mas aqui eu vou Ele exteriorizar é o Batman isso. do Bruce Wayne. O Dedé, ele é praticamente aquilo, cara. Que, tipo, na vida real e na... Né? Tanto é que eu falo isso, ele não gosta muito, mas assim, é o eterno escada. Né? Até hoje ele é um escada na vida real do... Todos precisam e que Todos também tem que ser um precisam. cara que tem que ser bom, né? Você teve uma relação muito boa com o Dedé, né? Até um certo outro momento. dia. Até outro dia. Até a página 2. Até outro dia. E o Mussum era aquilo, exatamente aquilo. O Mussum parece que ele vivia aquilo mesmo. É extremamente intuitivo, né? Um cara que não tinha a técnica acadêmica, de escola, de nada. Mas ele Era um cara que sentia ligava a vontade, né? televisão, a câmera aqui e ele, puf, acontecia. E muita gente fala isso, fala, meu, não dá pra saber, porque na vida real O Mussum era assim também. era assim também. Então, nesse trabalho do documentário, o que mais eu vi era isso, falei, meu, o Mussum era exatamente igual do que ele era na televisão, exatamente igual. É isso, eu ouço bastante, bastante mesmo. Então não teria como... Aqui eu tenho aqui uma pergunta que eles fizeram aqui pra mim, que a Regina Casé, o Serginho Malandro poderiam ter sido integrantes de uma nova formação dos Trapalhões. Você acha que poderia ter uma nova formação dos Trapalhões? Teria, cara, sabe que teria? Porque em 83, isso foi em 83, eles se separam. Se separam por causa de dinheiro. Dedé, Mussum e Zacarias estavam insatisfeitos com o curso que as coisas estavam tomando naquela O Didi época. estava mais à frente, mas eles ganhavam muito bem também, não Ganhava. ganhavam? Mas uma coisa é você ser rico, outra coisa é você ser milionário. Né? São, assim, o que a gente entendia ali, não sei se você tinha a mesma visão que eu, mas eu entendia aquilo como uma unidade. Eu não achava ninguém melhor que ninguém ali. Eu achava que todo mundo ali tinha o mesmo valor. Se você for pra música... Na verdade, os Trapalhões só são os Trapalhões por causa dos 4. Exato. É isso que dava impressão. Entende? É a mesma coisa aí o Simpson. Tira o Homer. Eu achava que, assim, tinha alguém que poderia escrever mais. Tinha né? um conjunto. Então, por exemplo, Trabalhava o Didi mais. trabalhava mais, Ok. fazia as piadas, esses negócios. Era o empresário e tal. Empresário e tal. Então, não seria 100% igual, mas Mas uma era dedicação diferente. Mas a e discrepância era muito grande. tal. Muito grande. Tanto é que em julho a revista Veja coloca o Renato Aragão na capa e coloca assim, o grande palhaço do Brasil. Nas páginas internas, Dedé, Mussum e Zacarias são citados em uma linha. Como se fosse tipo... Então ele acabou, não era só o Dedé escada no final, ele Você acabou entende? tendo todas as escadas. Nos sendo cartazes dos filmes, se você reparar, sempre o nome do Renato era sempre maior, a imagem dele era sempre maior, as falas, o destaque era ele, no programa o destaque era ele. Tinha a impressão de um grupo de rock, que tem o líder da banda. Era essa impressão, mas ao mesmo tempo a impressão que a gente tinha, que nem você falou, que eram todos iguais, apesar dele aparecer mais, eram todos iguais. Beatles, por inclusive, exemplo. eles faziam Eu gosto isso. sempre de fazer uma analogia com Beatles.
Ou sai um. Acabou. É. Acabou. Porque você tá com aquela imagem ali. Tá na sua memória afetiva. Todo mundo ali é importante. Por mais que um se destaque a mais ou a menos, Mas ali você é conhece uma unidade, eles. cara. Entendeu? Era legal porque eram os 4. E aí nessa revista começa a falar dos feitos do Renato Aragão. Entre eles, a Granja Comari, onde a seleção brasileira treina. Essa Granja Comari era do Renato Aragão. É mesmo, olha aí. Não sabia, cara. Ele vende, inclusive, para a CBF, né? Ele vendeu. E aí começa a falar, ó, o Renato tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Daí, chega lá os empresários do... Mussum, Empresário, tem o quê? fala, olha aí, ó. Vocês estão bem? Mas esse cara tá melhor. Aí chega no ouvido do Renato, que tipo, eles estavam incomodados e tal. Ele, ó, todo mundo no Teatro Fênix, que era onde era gravado, naquela época a Globo não tinha o Projac. Sim. Ó, todo mundo no Teatro Fênix que que a gente precisa conversar. Daí chegam lá no Teatro Fênix, tá lá os 4. O Renato falou, ó, a gente tá se separando. Ele se antecipa. Ah, foi o Renato que se antecipou? Eu pensei que tinham sido eles. Ele se antecipa. Naquela época, ele já estava com o roteiro pronto do... O nome do filme seria Os Trapalhões na Arca de Noé. Roteiro prontíssimo. Anuncia a separação, chega o roteirista e fala, meu, e agora que eu tô sem os outros 3? Vou ter que refazer todo o roteiro. Daí o Renato falou assim pra ele, não se preocupa. No lugar do Dedé, você coloca um cachorro. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Caraca! Começa uma guerra fria. Os outros 3, para provar para o Renato que não precisava do Renato, começa a filmar Atrapalhando a SWAT. E o Renato, nessa época, convida o Sérgio Malandro para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Aí eu vou chegar na sua questão. Começa a especular, porque a Globo já não sabia o que fazer e não queria se meter nessa briga. Não tinha mais programa, porque como ia filmar com os 4 separados. Então começou a ter reprise, depois eles foram participar de um programa chamado Festa na Cidade, enfim. E começa a lançar um boato que era o seguinte, o Renato ia chamar o Sérgio Malandro, a Regina Casé e a Zilda Cardoso. A Zilda Cardoso, para quem não se lembra, na primeira formação da escolinha do professor Raimundo, ela era a Dona Catifunda. Dona Catifunda. Então, charutão na boca. Então a ideia dele era ter esses 3 nomes para substituir os outros 3. Então a gente está falando de uma coisa que aconteceu em agosto de 83. Começa essa especulação. Em dezembro de 83 ele lança a Arca de Noé. E no dia seguinte, talvez, isso eu não me recordo, Dedé, Mussum e Zacarias lançam Atrapalhando a SWAT. Os 2 filmes vão mal de bilheteria. Porque o público ele se divide, né? E aí, todo mundo desesperado, criança mandando carta pra Globo, tem que voltar, não sei o quê. E entra o Beto Carreiro, que era uma espécie de empresário, assessor informal dos Trapalhões. Ah, ele era ligado aos Trapalhões? Eu pensei que era... tinha se conhecido depois com não, a amizade e tal, né? Ele era... Era um cara que fechava muito contrato publicitário com os caras e tal. E tem uma ideia que é genial naquela época, porque não tinha celular, certo? Como que você falava com as outras pessoas? Por telefone fixo. Então ele ligou, isso em março de 84, quando o programa estava tipo para voltar, mas não ia voltar porque eles estavam separados. Então ele ligou na casa de cada um. Ó, vem almoçar comigo nesse dia, nesse horário, nesse restaurante aqui. Só que um não sabia do outro. Eles estavam achando que o Beto Carreiro estava chamando sozinho. Sozinho. Quando chego no dia e no horário lá, todo mundo junto, eles, caramba, o que está acontecendo aqui? Pra onde vão Daí correr? o Beto Carreiro falou, meu, para com isso, cara. Vamos parar de briga, voltam, porque se tá ruim junto, tá pior separado. Aí começa uma série de conversas. Falou, o que tá te incomodando?
Daí os caras falam, Uma lavagem de roupa suja. ó, porcentagem. E a porcentagem, assim, era muito, e ficou, ainda era, mas era muito discrepante o que o Renato ganhava. Se fosse justo, sei lá, 50% pro Renato, os outros 50% pros outros três, ninguém ia falar nada, certo? Porra! Mas não era isso. Era muito pior que isso. E eles conseguem aumentar tipo 1% daquilo que já era ruim, mas aumentou. O Dedé fala, tinha uma questão artística. Fala, eu quero dirigir filme dos Trapalhões. Eu, Renato, tá bom, então você vai dirigir. E aí ele dirige lá o Cangaceiro Trapalhão, Sim. a Filha dos Trapalhões e tal. E aí fazem uns ajustes e voltam em 84. Caraca, mano. E aí você, você fez todo esse documentário. Aí no documentário a gente descobre qual que era a porcentagem, por que eles brigaram, o que um falou pro outro. Eu consegui entrevistar um cara que estava no dia da... eu citei aí o Beto Carreiro. Sim. E os outros 4, mas tinha um cara junto com todos eles também, jantou com eles, que me contou tudo como que foi essa conversa. Que não foi tão amigável assim. Então, assim, tem todo, assim, eu consegui, e isso foi uma sorte muito, muito grande mesmo, de pegar pessoas muito chaves para contar a história. Então, como que você sabe o que foi falado ali? Porque eu consegui entrevistar um cara que estava no dia. Cara, e você conseguiu que todos falassem assim tranquilamente? Todo mundo Tranquilo. que foi, tranquilo. Tranquilo. Porque, assim, de verdade, não tem nada demais. Ninguém acha que tem. É só Você entende? Igual, se tivesse alguma coisa demais. Qual que é a declaração mais polêmica que você tem no livro? Eu não acho nenhuma. Nenhuma? De verdade. O Zacarias era bissexual. Isso é polêmico? Não acho. Cara, é Qual uma que é o novidade que igual a do. Qual que é o problema? A do. Zacarias morreu de Do AIDS. cantor lá do. Qual que é o problema? Numa época que, caralho, tinha epidemia, um monte de gente morrendo de AIDS, Tavam não tinha descobrindo. tratamento, não tinha uma série de coisas. Os 4 brigaram. Qual que é a novidade de um grupo, de uma equipe brigar? O problema todo, que assim, é uma tradição brasileira, de esses artistas todos acharem que são imaculados, que são santos, que não erraram. Você pega esses documentários, qualquer documentário internacional, os caras Mostra contam tudo. com maior clareza. Falam, eu errei aqui, eu fiz presepada aqui. Cara, eu assisti aquele. Do Johnny Depp com a mulher dele. Assisti o julgamento. Você assistiu o O julgamento? Pô, documentário. ele falando nada de droga, de bebida, de boa. Parece uma coisa. E é normal. E o que aconteceu? O público abraçou o cara. Foi. Porque o que acontece? As pessoas se identificam, criam um elo. Fala, ele errou, assim como eu erro. Então, assim, nós somos parecidos. Tira do endeusamento e fala Exato. assim, puta merda, o cara é parecido comigo e... Exato. Né, assim, porque... É porque chegou uma época que o Didi mesmo, assim, com esse negócio do Criança Esperança e tudo mais, ele realmente teve uma época parecia De que santo. era o santo. Mas ninguém é Inclusive, santo. esses dias atrás, ele tava chorando porque não foi Não foi convidado. convidado, foi um erro né? da Globo, inclusive. Foi, né? Mas assim, no futebol, Maradona, por que o Maradona tinha tantos fãs? Porque ele chegava e escancarava. Eu sou dependente químico, eu erro. E as pessoas criam uma conexão com essa pessoa porque falam, caramba, Ele é humano. gente como a gente. Ele é humano. Esse é o problema. Tem um monte de filmes colombianos que falam do Pablo Escobar. Não teve problema nenhum. Falo você citou do Johnny Depp, enfim, de uma série de Britney Spears que fala, errei aqui. Do Queen, Beatles também teve, Queen. um monte. E as pessoas contam isso com naturalidade, assim, e qual que é o problema? Quem que, tipo, nunca deu É o que eu uma falei, derrapada, já fez nunca- também a imagem, não é isso que vai derrubar a imagem Claro da que não, pessoa, você vai né? deixar de gostar do... Não tem mais o que fazer, você não vai... E por que você não lançou o documentário? Porque é difícil. É, Porque é muito mais difícil lançar um filme do que um livro. E porque, assim, a gente tá agora num momento importante que esse filme vai contar também, além da história dos Trapalhões, como agora chegou 2 investidores que estão apoiando o filme, eles decidiram contar também parte da minha história, da minha luta, para poder- colocar esse porra, filme bacana, hein? de pé.
Então, são tipo 2 documentários dentro de um. De um. Porque é uma epopeia lançar um filme com, assim, não é contra tudo e contra todos, mas assim, onde o seu objeto de pesquisa, de certa forma, te boicota, te Porque como é que ficou a sua detona. relação, assim, você, vários programas que você participa e tudo mais, como que o Renato e o Dedé têm visto suas declarações? Então, eles Porque no me momento enxergam o como Dedé, inimigo, como inimigo. no momento o Dedé estava do seu lado. Tá, ele escreveu até uma carta de apoio pro documentário. E aí no momento seguinte, pau! Não foi nem no momento seguinte. O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu fui lá na casa do Renato entrevistar ele elogiou minha pesquisa, elogiou meu trabalho. E falei, Renato, o assunto é tão vasto, cara, que eu tenho mais coisas para falar dos Trapalhões. Ele falou, fique à vontade, quando você quiser é só vir aqui. Quando ele lançou o livro dele, a biografia, a Folha de São Paulo me chamou para fazer a resenha do livro. Eu li aquele livro, falei, meu, esse livro é ruim. E escrevi. A partir daí ele começou a me odiar. Não começou a me receber. O que acontece? Esses caras que não sabem ouvir, tipo... É o dono da verdade. Quando eu comecei a fazer o documentário, eu falei, tô fazendo documentário, eu quero te entrevistar. Não dava resposta. Tô fazendo documentário, eu quero te entrevistar. Até lá já tinha entrevistado um monte de gente. Angélica, Pelé, enfim, Caetano Veloso, uma galera... Caramba. E nada. Quando eles viram que o documentário estava chegando no documentário, acessando pessoas que eles falaram, cara, como esse cara tá chegando na... Esse cara foi na casa da Angélica? Como é que eu faço pra parar esse cara? Acessou... Daí ela falou, não, peraí. Mandou uma mensagem. Não, você não pode fazer um documentário. Eu falei, o quê? Como que eu não posso fazer documentário? Não, você não pode fazer documentário. Eu falei, não, eu vou fazer esse documentário. Você pode não querer que o seu marido me dê uma entrevista. Mas você não pode proibir que eu faça um documentário sobre os Trapalhões. É público, né? Aí começou um gatilho assim na imprensa, cara. Começou a sair muita matéria. Muita matéria. Nesses programas de tarde vespertinos, né? De fofoca, tal, uma série de coisas. E aonde ele ia, as pessoas começaram a perguntar do documentário. Então ele começou a me chamar de bicão, de uma série de coisas. A mulher dele ficava brava, fechava a cara quando falava o meu nome e tal. E aí eu falei, vocês estão fazendo propaganda na verdade, do documentário. Todo mundo começou a ficar mais, né? Do com mais documentário. ansiedade de saber o que é. Então eles pararam de falar. Nesse momento o advogado dele entra em contato comigo pedindo todas as entrevistas. Eu falei, não, como assim? Você quer, tipo, intimidar os caras que falaram isso, falaram aquilo? Porque ia acontecer isso. Sim. De chegar lá no Baiaco. Chegou alguém que retirou? Não. Ninguém. Então, por isso, cara. Por isso... Ninguém falou nada demais. Ninguém falou nada demais. Então ninguém retirou o que falou. Todo mundo tá com a consciência tranquila. Todo mundo. Que todo mundo viu que é uma coisa natural. Só na cabeça deles, especialmente dela, talvez, que isso seja uma coisa absurda que eu tô falando, entendeu? Tem uma história engraçada lá do Renato, que fumou maconha com uma produtora do filme, ele tava filmando lá o Planeta dos Macacos. Aí os caras se hospedam num motel, porque deu um pau à produção. E era a amante dele. E aí ele fumou maconha, porque ele não bateu bem na cabeça dele, tinha umas luzinhas embutidas assim, ele achou, verdinho, ele achou que era vagalume e começou a... História engraçada, cara. Você entendeu? Assim, qual que é o problema? Quem que nunca se apaixonou e fez uma loucura por amor? Você entendeu? Tipo, então são coisas que eu quero humanizar o cara. Tenho certeza que é assim. Mas ele você tem acha muito que isso hater. Não é culpa da Globo também? Porque, por exemplo, a Globo endeusou a Xuxa. A Globo tem seus reis e rainhas. Então, endeusou o Roberto Carlos, endeusou o Pelé, endeusou a Xuxa. E, com o tempo, também endeusou o Didi também. Né? Porque, como eu falei, como a gente fala do próprio programa que ele foi proibido de ir agora, Criança Esperança. do Criança Esperança, parece que ele é um deus que só cuida das criancinhas, as crianças são protegidas e abençoadas por ele e tal. É um pouco de culpa também da Globo, isso não é não?
Ah, ele já não tá mais na Globo, né? Não, tudo bem, mas esse pessoal parece que sai de lá, mas fica com o rabo preso Ah, de vai um ver que ele jeito. comprou a ideia, talvez de ser um deus na Terra, mas a ideia, de verdade, eu tenho certeza, assim, que esse documentário vai humanizar o Renato. O Renato hoje tem muito hater, por conta de várias histórias que ele criou. O principal hater dele foi o Dedé Santana. O Dedé Santana, em 83, foi o porta-voz dos outros três na briga e falou muito mal do Renato. O Dedé Santana, quando o Renato não chama ele para a turma do Didi, falou muito mal do Renato. Foi o cara que criou, nesse imaginário coletivo, a ideia do Renato ruim. Ele não gosta que eu fale isso, mas de fato é. E eu tenho certeza que o documentário vai trazer uma imagem muito positiva do Renato por conta dessas histórias todas. De falar, meu, vai criar uma simpatia pelo cara, entendeu? Vai criar uma simpatia. De falar, pô, olha que história engraçada é essa. Olha que legal. Ó, ele errou, mas assim, de fato, talvez a gente As na coisas posição boas que dele, fez, tal, talvez na né? posição dele, Tem hora que esse cara tem que tomar você umas entende? atitudes. É igual o jogador de futebol, porra, o cara não tinha nada. O cara era recusado por todo mundo, queria se apaixonar por uma mulher, a mulher nem olhava pro cara. Da noite pro dia o cara fica milionário, todo mundo em cima dele. Cara, você não cria um deslumbre? Porra. Como não? Você não pode julgar ninguém, cara. A gente não pode julgar. Não E sabe a o que ideia você é tá justamente passando. dessa. Eu tô defendendo o cara. Só que na cabeça deles, Sim. que eu tô atacando. Tô chegando né? e contando tá histórias e falando, ó, atacando. todo mundo aqui podia fazer exatamente a mesma coisa que o cara fez. Aí chegando no Dedé. Quando começa a estourar essas polêmicas todas, eles viram que o Dedé tipo, já tinha feito prefácio comigo, já tinha programa de televisão comigo, já tinha lançamento do livro comigo, tinha ido até na escola da minha filha dar uma palestra. A mulher do Renato liga pro Dedé Santana. Fala, Dedé, é o seguinte, vem aqui. Isso de noite, o cara já tinha estado dormindo. Ele tava um puta susto, fala, eu quero que você aqui amanhã de manhã, compra a passagem, tal, vem pra cá. Ele vai lá, tá isso no Instagram. Ela cria uma conta no Instagram pra rebater meu documentário, dizendo que eu era mentiroso, uma série de coisas. Tanto é que ela chama até a camareira, que eu entrevistei. Ah, como você é fofa, tal, não sei o quê. Tipo, nunca tinha visto mais a mulher, mas criou uma puta Nem cena lembrava lá quem pra falar. Só que assim, o que a camareira falou pra ela, não falou, não contou o que ela me disse, entendeu? Então, esse jogo de cena, cara, assim, se ela quer brigar comigo, puta, vai ser difícil pra ela. Tem um ditado, você não chama pra briga quem você não pode vencer, entendeu? Então, E ela mesmo que comprou. Não é o Didi, não é o... cara, de verdade, assim, se você, a minha opinião, assim, ele, de certa forma, usa ela pra ela Defender. defender e se Tese. expor e ficar meio que na defensiva. Mas eu acho que ele tá muito menos preocupado do que ela. Muito menos. Cara, esse cara não precisa se preocupar com nada. Tá com quantos anos? 84 anos? 87. 87. E aí ela chama o Dedé, Já teve. Sua carreira toda já tá bem. chama o Dedé e fala, ai, que surpresa você aqui. Abre a porta assim. Ela liga, manda Isso, o cara aí. você fala, você tá inventando? Eu falo, não, cara, tá no Instagram. Tá no Instagram. Ela criou lá os verdadeiros trapalhões. Tipo, o falso aqui sou eu. Uhum. E, vocês são amigos, nossa, que emoção, tal. Cara, tipo, tudo jogo de cena. O que ela fez com essa... Qual que foi o intuito dela naquele dia, convocando o Dedé pra ir? Falar, ó, daqui pra frente, contra o Rafael. E aí o Dedé fecha com eles, porque o Dedé precisa deles, porque eles pagam o plano de saúde dele. Também ele não gosta que fale isso, mas assim, ele mesmo fala isso. Então ele fica me chamando de canalha, pros amigos dele e tal. Eu dou risada porque, de fato, assim, não tem como levar a sério, sabe? E aí ele fica ele precisa disso e se fecha com eles e a partir daí ele começa a me atacar, falar que eu sou mentiroso, que eu sou interesseiro, que eu sou canalha, que eu sou uma série de coisas, entendeu? É uma pena, acho que sim, você pode... Quando ele começou conversando com você, começou a falar e deu entrevista e tal, ele já era ajudado pelo Já, Renato.
A única diferença é que ele não sabia que o Renato era contra o documentário. Ah, tá. Entendeu? Porque era uma coisa que até então não estava incomodando ninguém. Porque ninguém acreditava que eu ia chegar onde eu cheguei. Achava que era tipo um trabalho de Que os caras no final faculdade, sabe? Ou então que no final você ia enfeitar, porque tá falando dos trapalhões, então vamos enfeitar e Não, vamos... fala, isso aqui deve ser um trabalhinho É. qualquer. Mas fala, peraí, esse cara já entrevistou Pelé, já entrevistou a Angélica, já entrevistou Caetano Veloso, nem Mato Grosso. Xuxa. Xuxa não deu porque eu ia entrevistar, ela falou com o Renato Aragão falou assim, ó, não vai não. Ela foi muito ajudada pelos... A Xuxa? Pelos trapalhões ou vice-versa. No começo da carreira, sim, ela participou, inclusive, da Arca de Noé, Sim. fez filmes. Eles deram uma força muito legal pra ela. Foi a única pessoa, assim, que eu acho, de fato, que eu não consegui dar entrevista porque o Renato interferiu. Pediu mesmo. O resto, eu consegui. E é engraçado que muitas vezes eu tava falando com uma pessoa, cara, acabava a entrevista, o Dedé ligava. O que você falou com ele? Sabia onde eu tava. Cara, chegou a ser uma coisa da Tipo KGB, sabe? KGB procurando você. Deve ter Olha lá sido. aí que você vai falar. Olha lá, cuidado, não sei o que. Aconteceu isso algumas vezes. E com a família, por exemplo, do Mussum? Com a família do Zacarias? Como é que foi? De boa? Com a família do Mussum, eu tive um contato, falei com duas pessoas. Eu espero de verdade que eles entendam, porque, de certa forma, eles têm uma relação com o Renato e com o Dedé. Um é advogado deles, inclusive, mas não foi esse advogado, foi um outro advogado que pediu as imagens. Eles se falam, tal, e eu espero que eles tenham um senso crítico de ver que não tem nada demais o que eu estou fazendo, sabe? Na verdade, você está humanizando todos eles, né? Todos. Mostrando. Então, a minha esperança é que não sejam contaminados pela maldade dos que falam que eu estou para detonar, ao contrário. Cara, eu estou dedicando boa parte da minha vida a salvaguardar a história dos Trapalhões. Estou fazendo uma tese de mestrado defendendo os Trapalhões. Eu tenho 4 livros a respeito dos Trapalhões. Como que eu posso odiar os caras, entendeu? Não tem sentido. Então eu espero que eles enxerguem isso, assim, que é um trabalho muito sério, muito comprometido de manter viva essa história do grupo, que está na moda, né? Se você for ver, agora vai ter o filme do Mussum, que vai ser lançado em novembro. O que você achou dos atores que foram escolhidos para interpretar? Eu tô Vamos curioso assistir, para assistir, assim. É baseado num livro muito bom da biografia lá do Juliano Barreto, a respeito do Mussum, ganhou vários prêmios Sim, no sim. Festival de Gramado. Eu vi o trailer, achei muito legal. E um recorte muito, muito interessante do Mussum. Estou na expectativa para a estreia. Vai ter agora o Renato Aragão, que quer fazer um musical em homenagem a ele mesmo. Também, pô, quanto mais coisa a respeito dos Trapalhões, melhor. É mais legal. Você vai manter viva aquela história. Então, tudo que vier vai ser muito bem-vindo. Bom, só o tempo dirá, a história que dirá, né? Então, porque você sabe que você deixa a gente cada vez mais curioso. A gente quer ver, é o que você falou, eles falando, não faz, aí que a gente quer saber mesmo, Proibido né? acaba ficando mais porque gostoso. né, meu? A fruta proibida que ferrou Adão, então. Imagina, né? A gente saber dos nossos heróis. Muita gente às vezes tem receio de saber a vida pessoal dos nossos heróis. Eu já sou o contrário. Eu acho que a gente precisa saber da vida de todos. Assim, se querem ser públicos, né? Deixa ver, porque eu sou uma pessoa pública também, mas eu gosto de mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa normal também. Eu tenho uma par de defeito, tenho uma par de erro, tenho uma par de acerto, né? E que ninguém é mais que ninguém. Alguns tomaram caminho na vida. Tem uma frase do Rui Castro, né? Uma vez perguntaram para ele assim, por que para mim é o maior biógrafo do país, falou assim, o que te faz um personagem interessante para tornar uma biografia? Falou assim, ó,
Se essa pessoa já caiu, se já fugiu de mulher, ou apanhou de mulher, ou de marido ou namorado nervoso, se esse cara já, tipo, pisou na bola, se esse cara já se levantou... Pisou na jaca e deu Já- uma limpada. Esse cara me interessa, porque assim, são pessoas que viveram todos os lados da moeda, né? Não é só coisa boa. Ninguém tem só coisa boa para mostrar. Isso é verdade. Por isso que ele fez a biografia do Garrincha. Grande estrela de futebol, mas que tinha problema com o alcoolismo. Carmen Miranda, a mesma coisa. Entre outros. E ninguém deixou de gostar menos ou gostar mais do Garrincha ou da... Exato. Isso não, né? Rafael, cara, muito obrigado por você participar aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é assim, ó. O Rafael agora, de 43 anos, se ele pudesse voltar no tempo e conversar com o Rafael de 18, o que o Rafael de hoje, de 43 anos, falaria pro Rafael de 18 anos? Fala, vai, tá nos atrapalhando. Cara, o Rafael de 18 queria ser jogador de futebol, cara. Talvez não desistisse tão fácil de ser jogador de futebol. Era uma coisa que... Acho que ali foi talvez no primeiro... Eu não persisti, sabe? Eu acho que eu tinha um certo talento para jogar. É a minha grande paixão, tanto é que eu citei várias vezes aqui a analogia com o futebol. E acabei desistindo. E hoje eu sou um cara completamente diferente. Assim, eu sou um cara que tem uma raça, tem um poder de resiliência muito grande. Eu não desisto, eu luto demais, cara. Sou muito guerreiro. Mas aquele Rafael de 18 anos era um outro Rafael, extremamente tímido. Eu não conseguia falar em público, tipo, se fosse hoje eu não conseguiria falar aqui com você. Quando trabalhando na escola para apresentar para a sala, não conseguia. Eu também tinha dificuldade. Muita dificuldade, eu era muito tímido. E essa timidez me atrapalhou muito, porque a oportunidade, de certa forma, surgiu, mas eu não tive a resiliência, a garra de chegar e falar, não, eu vou lutar por isso e vou lutar pelo meu sonho. Tanto é que eu fui para uma área completamente diferente da que eu sonhei. E fui para comunicação, né? Fui para comunicação, mas acabei me encontrando. Foi uma coisa que tive uma sorte. Achei assim uma coisa que, poxa, de repente era isso que o futebol move, tinha que trazer para você e trouxe. Me motiva. Mas é uma coisa que fica aquilo assim, sabe? Puta. Será que... Não. Né? Se você pudesse falar, você falava, insiste mais um pouco. Era um bom zagueiro, cara. Era um bom zagueiro, assim, sabia jogar, mas também dava minhas pancadinhas. Pancada, assim. Tá certo. Rafael, eu agradeço muito obrigado mesmo. Deixa eu pegar aí o convite aqui. Os tá caras já fizeram na sacanagem aí, já pro cara bater aí mesmo. Você... Assista aqui com a gente. Obrigado, Rafael, mais uma vez por participar. Como que eu encontro o Rafael? Como que eu falo com o Rafael? Qual que é as mídias do Rafael? A única que está agora ativa é a minha, que já foi hackeada, mas eu consegui recuperar, que é o Instagram, o @RafaelSpaca. O do filme eu não consegui recuperar, mas é lá na minha pessoal que eu estou colocando todas as informações do filme. Estou lançando agora a biografia dos Trapalhões. Chama Os Trapalhões, Modo de Ser, de Pensar e Se Expressar, que são quase 800 páginas, eles mesmos contando a história. Então fiquei 4 anos mergulhados em jornais, revistas, podcasts, uma série de coisas, pegando as aspas dos caras, onde eles mesmos contam a história. Então tem um capítulo só do Zacarias contando tudo, a história dele, Mussum, Dedé, replicando tudo que eles Renato falaram, Aragão, não é? E no final tem uma entrevista inédita, exclusiva e bombástica do Boni, que foi um mago da televisão, que foi na época dele que os Trapalhões fizeram muito sucesso lá na TV Globo, contando coisas muito interessantes a respeito dos Trapalhões e de fato até surpreendentes. Aí, ó, já tem a dica aí. Então, muito obrigado aqui, Rafael Spaca.
é maravilhoso a gente ficar nessa, né? Que agora a gente quer saber mais. Eu mesmo já vou sair daqui, já vou entrar lá no... Você podia, só no um parênteses. Santos, é. Tinha que ter umas estatuetas aqui dos Trapalhões. É, dos Trapalhões, agora eu tô pensando nisso. Ali tem os personagens que eu gosto, que eu também gosto muito de personagens, mas os Trapalhões é uma ideia boa mesmo. Cara, você que tá nos acompanhando e ainda não se inscreveu, se inscreva. Quem já tá inscrito, deixa seu like, deixa o sininho ativado, porque sempre tem uma boa bate-papo aqui com a gente. Valeu? Obrigado. Mais uma vez, cuidado aí com o microfone. Brigadão. Eu que agradeço.